vai começar a acender uma luzinha lá, tá vendo? Tá contando? Aqui, ó. Leva lá para ela fazer a prece. Acabou, traz para cá e posiciona. Pessoal, boa tarde, estamos na nossa hora, vamos começar. O Falcone está gravando. Depois vai para o YouTube /Falcone Espiritismo. Só porque você, o Luiz Eduardo, entrou hoje. Não entra nunca. Já estou dando queixa aqui de você. Ó, Thiago! Ô, gente, no Instagram da FEAC está sendo transmitido também ao vivo. Se vocês quiserem acompanhar por lá também. Tem slide. Porque tem slide aí, no caso do Instagram, dá para acompanhar pelos slides. Tá bom? Então, nós vamos fazer a nossa prece para a gente dar início aí ao nosso estudo de hoje. A Ana vai fazer para a gente. Senhor Jesus, mestre de amor e bondade, estamos mais uma vez reunidos fraternalmente para o estudo da tarde. Rogamos vosso amparo, vossa proteção e ajuda na clareza dos nossos raciocínios, para que possamos entender e assimilar para praticar. Que o vosso amor, que a vossa luz nos envolva hoje e sempre, que assim seja. Antes da gente começar com o estudo, como a gente faz sempre quando a gente tem um aniversariante da semana, né? A aniversariante de amanhã é a Fátima e ela está online. Aí a gente vai cantar parabéns para ela e aí depois a gente vai começar o estudo, tá bom? Então vamos lá? 1, 2, 3 e já. Viu, Fátima? Se sinta abraçada aí por todos nós, tá bom? Então, a gente vai dar início agora ao nosso estudo, né? Hoje nós vamos estudar dos itens 93 ao item 99. O Falcone veio... Nada. Veio colaborar com a gente aí nesse estudo. Então, com ele, nossa atenção, nos caiu. Pessoal, você seguir pelo Instagram, seguir pelo Instagram. É isso aí. Concorrência. É concorrência. Queridas irmãs, queridos irmãos, mais uma vez juntos e misturados, como diz o nosso Mateus. É muito bom aproveitarmos o nosso tempo, valorizarmos as oportunidades de estarmos dentro da FEAC, ou de uma instituição espírita ou outra, seja o Centro Espírita Amor ao Próximo, o Dom Pedro II, Bezerra de Menezes, o Fé e Caridade, ou qualquer outra instituição, ou de estarmos dentro de uma igreja, seja uma igreja católica, protestante, budista, seja o que for. Por quê? O ambiente espiritual, vocês já pensaram quantas orações estão circulando dentro da Catedral de Juiz de Fora? Dentro da igrejinha do seu bairro? Pessoal de casa no estudo. Hein? Pessoal de casa no estudo. Aí que vem. Vamos ver se vai dar. Vamos lá. Minha mãe e uma amiga dela, em Astolfo Dutra, com o Bazar da Pechincha e ajuda da prefeitura, de uma pessoa aqui, outra ali, construíram num bairro, na entrada de Astolfo Dutra, quem vem de Dona Eusébia, Cataguases, Leopoldino, construiu uma capela para Santa Bárbara, a santa das causas impossíveis. Só que é uma capela reforçada. A missa dá para assistirem 300 pessoas assistirem a missa. Construída com o esforço de duas mulheres, muito simples, Dona Eva, uma senhora que mora nesse bairro, e a minha mãe. Então, aqui dentro da FEAC, nós não nos reunimos aqui para orar, nós nos unimos aqui para estudarmos. E o estudo espírita se transforma em oração através do nosso esforço de aprendermos e, como a Ana Lúcia disse na prece de abertura, aprender e praticar. Nós aprendemos com a doutrina espírita que a fé sem obras é morta. Então, vamos trabalhar. O estudo de hoje tem que ser um seminário. Se eu falar até meia-noite,
ainda vai faltar coisa. Por quê? 2 temas delicados. Pergunta 93 a 99. Nós vamos começar com o estudo do perispírito segundo o Espiritismo. Nós vamos observar que Allan Kardec cria palavras novas para ideias novas. E a minha formação em medicina tradicional chinesa, já repeti isso N vezes, eu estudei com professores de 7 países. Eu estudei com professores da Índia, do Nepal, do Tibete, da China, do Japão, da Coreia e do Vietnã, além dos daqui do Brasil. E, nesse campo, eu passei pelo hinduísmo, pelo brahmanismo, pelo jinaísmo, pelo budismo tibetano nas suas 4 tradições. Kátia e eu somos mais ligados em práticas de meditação ao budismo Vajrayana. E passamos por religiões, outras também, do Japão, e de uma série de orientadores. E todos eles ensinam que o cemitério não é o fim de nada. Mas ninguém ensina como o Espiritismo ensina. No hinduísmo, por exemplo, nós temos 7 corpos. Corpo físico, corpo mental, corpo astral, corpo energético. É tanto corpo. Allan Kardec condensou isso tudo, por orientação dos espíritos amigos, em 3 campos magnéticos. Corpo físico, biologia, perispírito e espírito. Nós vamos ver hoje, então, esse tal de perispírito. Aqui vem a pergunta. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Eu espero que todo mundo tenha lido, em casa, o tema, pelo menos 3 vezes. Matheus Fraga diz, estudar pelo menos 3 vezes. Primeira vez que você faz uma leitura, é uma injeção no músculo, demora a dissolver. Segunda vez é uma injeção na veia, opa, absorção mais rápida. Terceira vez é na medula óssea. Então ele vai dizer a resposta que o Espírito Verdade responde para Kardec. Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. O resto depois você lê, se você não estudou, não se preparou para o estudo. Então, da mesma forma que você pega um abacate e tem a casca do abacate e a polpa, tem o caroço lá no meio. O que está envolvendo o caroço do abacate? Lembra? Uma película. Nós temos também, entre aspas, uma película nos envolvendo. Allan Kardec e os espíritos superiores definem o perispírito como um envoltório semimaterial da alma. Por isso é que Emmanuel vai dizer no livro Consolador, quando perguntam para ele sobre cremação, ele diz, o ideal é esperar 72 horas, porque tem energias no perispírito que vão voltar para o corpo físico, e tem energias no corpo físico que vão passar para o perispírito. Semimaterial. É intermediário, sutil, mais sutil que a matéria física, mas ainda possível de ser tocado. Nós vamos ver mais à frente que na hora das reuniões de efeitos físicos, é o perispírito que a gente não vê o espírito. A comparação com o perisperma, que é a membrana que envolve a semente, ajuda a entender a sua função de proteger, ligar e sustentar o princípio inteligente. O que é o espírito? O espírito é como o vento. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, mas podeis sentir a sua presença. Certo? Avançamos. Sem o perispírito, o espírito não poderia interagir com a matéria, nem se manifestar no mundo físico. Se amputarem os meus dedos, eu ficar com a mão, mas sem os dedos, eu vou ter como tocar piano, clarineta, escrever, etc, etc? Não. Então, o espírito necessita do perispírito, já que está num processo reencarnatório, vivendo numa vibração, como nós vamos ver na segunda parte do estudo, na hierarquia dos espíritos, numa hierarquia primária. Assim, o perispírito é um instrumento da sensibilidade do veículo e da ligação entre o espírito e o corpo. Hoje é fácil de explicar isso. Você pega seu telefone celular. Antigamente, o telefone da minha casa tinha que ter um fio que ia até o telefone da casa do Aloísio. Hoje vai tudo pela nuvem, pelas ondas das torres, dos satélites e etc. Assim, o espírito é a eletricidade. O perispírito é o fio de cobre. O a torre é o satélite. O corpo é o aparelho por onde você escuta
a mensagem. Essa é que seria a definição. É uma definição metafórica. Por quê? Nós vamos ter 3 elementos. Vamos ter corpo físico, perispírito e espírito envolvido no processo. Pergunta 94. De onde tira o espírito seu invólucro semimaterial, que é o perispírito? Do fluido universal de cada globo. Razão por que não é idêntico em todos os mundos. Um dos 5 pontos básicos da doutrina espírita é pluralidade dos mundos habitados. Então, tem vida em outros planetas do sistema solar? Tem. Será que eles têm corpo igual ao nosso? O espírito é igual ao nosso, mas o corpo vai se manifestar, vai ser formado de acordo com a gravidade desse planeta e de acordo com os elementos minerais deste planeta. O seu corpo é constituído de quê? 70% água. Quantos quilos você pesa, Luiz? 76. 76. Vamos por 80 só para arredondar. 8 vezes 7? 56. 56 quilos do seu corpo é água. 70%. 29% são sais minerais. Carbono, fósforo, potássio, magnésio, iodo e etc, etc. Ferro, etc. Muito bem. 1% matéria desconhecida. Esse 1% da matéria desconhecida que nós ainda não temos espectrômetro, não temos aparelhos para captar, vamos dizer assim, é a liga, é o grude, é a cola que liga o corpo físico ao perispírito. Dá para entender? Se nós tivéssemos nascido em Saturno, nosso corpo seria feito com os elementos de Saturno. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro, é necessário que se revistam da vossa matéria. Hoje, enquanto eu fiz exame de sangue hoje, 38 exames de sangue para ter certeza que eu estou encarnado. Muito bem. Aí tinha lá um exame lá, uma tal de uma prolactina, que tem que sentar no laboratório e esperar meia hora. Para poder chegar no lugar, as energias, para depois fazer. Enquanto eu esperava, eu abri o celular, estava com fone de ouvido, apareceu um documentário sobre a baleia cachalote. Gente, a desgramada desce a 1000 metros de profundidade para comer lulas gigantes. Como é que pode isso? O homem vai lá? Não. Mas tem uma certa profundidade que vai só com aquela ampola de oxigênio. Mas grandes profundidades nas plataformas e tudo mais, precisa de quê? Escafandro. O piloto de caça, o piloto de teco-teco aqui, não uma volta turística em Juiz de Fora, roupa normal. Um piloto de caça, o macacão dele é próprio. Um piloto de caça que quebra a velocidade do som. Na hora que ele acelera, o sangue dele iria todo para a cabeça e ele morreria. O macacão dele pressiona o corpo dele, não sei se vocês sabem disso, é como uma bola de soprar. Pressiona o corpo dele para a temperatura, a pressão arterial ficar tudo igual. Então, se um espírito de alta hierarquia vier na Terra, ele vai ter que, entre aspas, vestir um escafandro igual o seu, igual o meu. Senão, não tem como comunicar. André Luiz vai mostrar isso numa obra dele, em que materializa um espírito de hierarquia superior dentro de uma bolha, tipo vidro assim. Como é que fica? O perispírito, então, é formado a partir de quê? Como tudo no universo é formado a partir do FCU. O que é isso, Falcone? Flamengo, Clube Universal? Não. É Fluido Cósmico Universal, que é a matéria-prima de todo o universo. A janela está aberta ou está fechada? Está aberta? Ah, então tá bom. Porque eu já estou começando a sentir calor. Daqui a pouco eu tenho que começar a fazer striptease aqui. Hein? Não. Aí faz barulho, atrapalha o som todinho. E esse envoltório se ajusta de acordo com o planeta onde se encontra. Nos mundos superiores, o perispírito é muito mais sutil, leve e luminoso. Na Terra, mais denso e grosseiro. Lembra do homem de Neandertal? Do homem da pré-história? O corpo dele era peludo, igual ao de um urso.
As mãos eram grandes. Por quê? Estava num processo de evolução. Eu fico olhando as fotos de formatura do primário, do ginasial, do técnico de contabilidade meu e da minha turma. Que bando de bocóió. Você vê os rapazes e as moças de hoje, são de uma beleza exuberante, diferente da nossa, né, João Almeida? Você lembra? Deus seja louvado. A anatomia humana está evoluindo nos últimos 100 anos de uma maneira assustadora. Isso explica as diferenças de percepção entre espíritos mais ou menos equilibrados. O Aloysio enxerga normalmente. Uma película começa a cobrir a pupila dele. Chama catarata. Ele vai perdendo a visão. Ele não está com nenhuma deficiência no globo ocular, mas é como a lente do seu óculos que fosse ficando suja de poeira. Você com aquele óculos escuro de cego, que a gente fala, lente preta, você enxerga, mas você perde qualidade de visão. Dá dando para entender? Os espíritos superiores, então, quando vêm à Terra, precisam adaptar-se ao nosso padrão vibratório, tornando-se visíveis e palpáveis. Qual que é a função? Mostrar que o espiritismo é plástico e adaptável. Daqui a pouco nós vamos falar de todas as propriedades do centro do perispírito, são 252, sempre em consonância com a lei de evolução dos mundos. Questão 95, o que vai dizer? O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Tem a forma que o espírito queira. Vai numa escola de samba, vai ter gente fantasiada de dragão, de monstro, disso, daquilo. Por quê? Ele mudou a cobertura dele com muita roupa ou até sem roupa nenhuma. Tem gente dançando e requebrando nu, coberto só com purpurina. Assim também, como eu posso me fantasiar de Gengis Khan, posso me fantasiar de morcego, de Charles Chaplin. A essência aqui dentro é o Falcone, mas a fantasia mudou a maneira como você me enxerga. Dá para entender? Aqui nós vemos uma propriedade plástica do perispírito. Ele pode modificar a estrutura exterior dele. Ele pode assumir a forma que deseja. Por isso você vai sonhar com um espírito com cabeça de bode, corpo de gente e pata de elefante. Feche os olhos. Imagina uma girafa branca com manchas vermelhas. Você consegue fazer isso. Porque você conhece a girafa. Você conhece a cor vermelha. E você conhece as manchas que a girafa tem. Agora, se eu falar com você assim, pensa na imagem da minha mãe. Só quem conheceu Dona Lourdes é que vai conseguir saber, porque não tem essa informação no seu banco de dados. Ele pode assumir a forma que queira. Por isso, nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, de André Luiz, por magnetismo forte e influência negativa, um espírito que tenha conhecimento, mas não tenha padrão moral, pode induzir o outro hipnoticamente a tomar a forma de um lobo, de um cão, chama-se de uma forma de zoantropia. É por meio dessa faculdade do perispírito, qual faculdade? Plástica, que acontecem as aparições. Lembra do pessoal falar na roça, eu vi a mula sem cabeça. Lobisomem, saci pererê. São espíritos brincalhões que tomam essas formas e aparecem para o pessoal. Se mostram aos encarnados como desejam. As materializações. Eu recebi hoje da Zélia Falcometa, lembra da Zélia Falcometa? Frequentou a FEAC? Zélia foi minha mãe uma encarnação. A Zélia me mandou hoje o material da Iris Terezinha de Ubá, que é uma das diretoras espirituais da nossa casa, ligado ao Departamento de Educação da Criança, do Jovem, é o Diogo, Sebastião Diogo. Eles devem estar brigando agora, porque juntou os dois departamentos, ou então se revezando. As reuniões, Iris Terezinha chegou a ser chamada Chico Xavier de Saia. Ela psicografava aqueles espíritos todos que estão no Parnaso de Além-Túmulo. Eu a conheci pessoalmente. Muito bem.
é através do perispírito que acontece a transfiguração. O Divaldo, mais de uma vez, começou recebendo o Dr. Bezerra de Menezes, vai mudando a velocidade da voz, vai mudando o tom da voz e muda o rosto do Divaldo. Eu vi isso mais de uma vez acontecer. Médiuns de transfiguração. Avançamos? Essa propriedade explica também o que vemos nos sonhos. Os espíritos utilizam seus recursos de plasticidade para se materializar. Outro ponto importante, o perispírito reflete o estado moral e mental do espírito. Eu posso chegar na FEAC, numa Ferrari conversível, com a mão cheia de anéis de ouro, com roupa de etiqueta internacional, sapato de cromo alemão, o pessoal nem sabe o que é, cromo italiano, nem sabe o que é isso hoje, mas é tudo tênis. Acabou, joga fora. O quadrinho está branco agora, sumiu as letras. Sumiu? Vê se voltou. Fraquinho. Fraquinho? Por que ele está fraquinho? Some depois, some. Ah, não, mas volta. Ele vai e volta. É assim mesmo, né? É algum telefone desencarnado que eu queria. Então nós vamos ver que os espíritos, quando olham para a gente, não olham os anéis no dedo da gente, não olham a nossa declaração de imposto de renda, eles olham na gente e veem o nosso campo, o nosso padrão moral, evolucional. Então não tem como esconder. Espíritos elevados irradiam o quê? Luz e beleza. E nós outros que nos queremos tanto. A jovem nem sabe o que eu estou cantando. Isso é bolero, minha filha, que tocou no casamento de Adão e Eva. Eu não estava lá não, mas a Verônica foi testemunha e contou para mim. Espíritos em sofrimento vão apresentar o quê? Feições perturbadoras. As mais diversas. Qual que é a função, então, do perispírito? Ser o veículo da manifestação espiritual, tanto nos mundos espirituais. Quando um espírito vê o outro, ele não está vendo o espírito, ele está vendo o envoltório perispiritual. A não ser espíritos de alta hierarquia conversando com espíritos de alta hierarquia. Aí é diferente. Então, tanto nos mundos espirituais, quanto nos fenômenos mediúnicos da Terra, certo? Aí o que acontece? Na reunião mediúnica, a Maria Luísa é o espírito desencarnado. A Ana é o médium encarnado. Os benfeitores aproximam a Maria Luísa da Ana, o espírito desencarnado do médium encarnado, e combinam a ligação. O espírito Ana não sai do corpo dela para o espírito Maria Luísa entrar no corpo. A palavra incorporação não é correta. A ligação se dá mente a mente, cérebro a cérebro, perispírito a perispírito. Deu para entender? Por isso, doutor Bezerra, não. Alexandre vai falar no livro Missionários da Luz, numa palestra: não intenteis fazer baixar até vós os espíritos superiores, antes aprendei a subir até eles. Como é que nós subimos? Pela oração e tudo mais. Reforço, então. A partir dessas 3 perguntas que nós vimos, nós vamos abrir caminho para entender o quê? Sobre a natureza, a origem e as propriedades e funções do perispírito. Olha só, 4 estruturas: natureza, origem, propriedade e função. Eu preciso de um relógio para ir olhando, porque senão eu perco Empresta seu relógio, coloca ele aqui na mesa, fazendo favor. E expositor espírita, assim, sabe começar a falar, né? Parar é um desafio, tem que amarrar. Meu pai falava, tem que amarrar um barbante no seu pé e ficar puxando que está na hora. Vamos lá? Vamos. Então, já falamos da definição. Allan Kardec apresenta que é como um laço que liga, obrigado, o espírito à matéria. Isso aí nós já estamos sabendo. Não vai poder deixar ele assim. Pronto. Agora depois. É como um laço que liga o espírito à matéria. E se quiserem anotar mais alguma coisa, ó, Livro dos Espíritos, questão 93 a 95 é o que nós estamos estudando.
Mas vai na lição 134 a 146. Tem um monte de explicações lá. Vai na lição 257. Tem um monte de explicações lá. Eu não trouxe porque não dá. Deu para entender? O perispírito é um dos 3 elementos essenciais ao ser humano. Qual que é o primeiro espírito? Primeiro é o seu próprio espírito. Qual que é o primeiro elemento? É o espírito. Sem espírito não tem perispírito. Primeiro é o espírito. Há um princípio inteligente. Qual que é o segundo? O perispírito. Sem espírito e perispírito não tem a possibilidade de corpo físico. O corpo físico, então, é o barro. Adão quer dizer o homem que veio do barro. Seu corpo é feito de barro. Dá para entender isso? Fulano desencarnou, saiu do barro. Seria desembarrou. Quando a gente encarna, que nós estamos entrando num caixão. Olha só. A natureza do perispírito semimaterial é formado com os fluidos do meio em que o espírito se encontra. É constituído de FCU. Estamos revisando tudo. Nos mundos superiores, o perispírito é mais sutil e luminoso. Livro dos Espíritos, questão 94. O perispírito é retirado de cada globo daquilo que existe no fluido universal, próprio do mundo em que o espírito encarna. Questão 94. Tá dando certo aí? Tá dando certo? Tá sumindo toda hora, fica branco, aparece as letras. Plástica. O perispírito pode tomar a forma que deseja. Vai no Livro dos Médiuns, capítulo 6º, anota aí. Nós vamos ver na faixa das obsessões que eles aparecem como fantasmas para terrorizar. Explica aparição, transfiguração, espíritos superiores, beleza, inferiores, grotesco. Semimaterialidade e elasticidade. Liga-se ao corpo, o que eu disse ali? Mente a mente, cérebro a cérebro, célula a célula, perispírito a perispírito. Permite a interação entre o espírito e os órgãos físicos. Livro dos Espíritos, questão 146. Eu fumei muito nesta encarnação e bebi e tomei todas. Lesionei meu aparelho cardiorrespiratório e fígado. Isso vai refletir no perispírito. Na próxima encarnação, o corpo físico é como uma esponja. Lembra do Bob Esponja lá do desenho animado? Absorve tudo. Sensibilidade. O espírito sente por meio do perispírito. É o veículo das sensações, tanto do encarnado como do desencarnado. A gente, quando eu falo assim, como é que é seu nome, menina? Desculpa. Você é? Alessa. Hein? Alessa. Alessa, onde que está o seu coração no corpo? Mais ou menos. Põe a mão. Aqui, né? Onde que está os seus rins? Aqui. Onde que está a sua mente? Não. Em cada célula. Cada célula sua, Alessa, é uma mente, é uma Alessa em miniatura. Céu e inferno. Então, todas as suas células estão ligadas a células similares no perispírito. Irradiação e expansão. Ele pode projetar-se à distância. E pode encolher a ponto, conforme está no Missionários da Luz, capítulo 13 a 17, a reencarnação de Segismundo, tirar os espaços entre os átomos e ficar menor do que a cabeça de um alfinete, para o processo da reencarnação de Segismundo. Quem se lembra? Livro dos Médiuns, capítulo 7º. Missionários da Luz, capítulo 13 a 17. Quando você vier para um estudo, traz papel e lápis. Esse vai ficar gravado. Quem acompanha minhas palestras sabe. O curso de plantonistas do SOS Preces tem 48 livros que eu cito. Citações do Evangelho, quantas? O perispírito ainda tem absorção fluídica. Ele capta e assimila as energias no meio. Você entra numa sauna. O que o seu corpo faz? Começa a abrir os poros, transpirar. Você entra numa sala com ar refrigerado muito frio. O que acontece? Contrai. Essa contração e expansão está ligada aos processos da fluidoterapia. O perispírito é instrumento da memória das faculdades. Das faculdades. Vamos ter um exemplo que o João Almir, a última encarnação dele foi na França. E ele foi uma das pessoas que ajudou a construir a Torre Eiffel. Nessa encarnação,
Ele reencarnou no Brasil e nunca ouviu falar de Torre Eiffel e nunca viu uma foto da Torre Eiffel. O cérebro biológico do João Almir tem informações da Torre Eiffel? Não. O perispírito tem. Deu para entender? Então é ali no perispírito que estão as memórias extracerebrais. Dá para entender? Se eu disser para vocês, pensa no Pelé. Até a menina que quando reencarnou, talvez o Pelé já tivesse desencarnado, ela sabe a imagem do Pelé mais ou menos. Não sabe, menina? Pronto, é fácil de trazer. Pensa no meu avô Biagio Falcone. Não tem essa informação. Por que o sono dá problema? Anota aí, LE 400/412. LE 400/412, capítulo 7 da emancipação da alma durante o sono. Eu sonho que eu encontrei com a Carol no mundo espiritual. E conversamos, batemos papo, não sei o quê, e esse sonho foi real. A Carol acorda com a sensação que sonhou com o Falcone. Eu acordo com a sensação que eu sonhei com a Carol. Ela lembra tudo, a conversa nos mínimos detalhes. Eu não lembro nada. Por quê? Porque foi um encontro fora da memória cerebral. O espírito estava em desdobramento pelo sono. Tá vendo? Então o perispírito, meu filho, lá está escrito quantos espirros você deu, quantas batidas seu coração deu, nessa e nos últimos 40 mil anos. Nessa e nos últimos. Quando a gente se apaixona por uma pessoa, a gente se apaixona pela casca. Nossa, que garota interessante, gostei dos olhos, do corpo, da altura, da voz. E outras cositas mais, né? Então, o que acontece? Eu estou apaixonado pela casca. Quando um espírito evoluído olha para ela, eu me apaixonei pela capa do livro. Quando o doutor Bezerra de Menezes, Isabel Gomes olha para ela, lê o livro inteiro, de frente para trás e de trás. Está tudo aí. Está tudo aí. A gente bate o olho e diz, gostei. Bate o olho e diz, não gostei. Pode ser mimimi nosso, chatice, mas pode ser encontros ou desencontros do passado. Tá aí o livro de Espíritos 400 e seguintes. Vamos lá, vamos. Funções do perispírito. Laço de união entre o espírito e o corpo físico. Já falamos. Veículo de manifestação do espírito. Já falamos. Organizador biológico. No mundo da ciência, o perispírito está sendo chamado de modelador, organizador biológico. Por quê? Porque todas as marcas de uma encarnação que ficou no perispírito vai manifestar na próxima encarnação através do perispírito, que é um modelo organizador da sua próxima biologia. Tchan, 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 tchan. E agora, como é que fica? Tem mais? Tem. Guarda as marcas das ações passadas. Acabei de falar isso. Explica tendências, aptidões, provas e expiações da vida atual. Gente, quem viu Beethoven? Nós não o vimos, provavelmente não, né? Mozart, Tchaikovsky. É a primeira vez que aquele espírito está no mundo da música. Quem vê um Elon Musk, esse nós estamos vendo aí. A NASA não conseguiu, a Índia não conseguiu, a China não conseguiu, a França, a Alemanha, a Rússia, e quem mais colocou foguete lá em cima? O desgramado do homem coloca um foguete lá em cima e faz o foguete voltar para a plataforma de lançamento, vir de marcha ré e pousar de onde saiu. Se a minha avó tivesse encarnada, ela ia dizer assim, isso não é coisa de Deus. Quando tinha alguma coisa que ela não entendia, ela falava, meu filho, toma cuidado que isso não é coisa de Deus. O perispírito após a morte. O espírito conserva o perispírito. Conserva a forma humana que teve normalmente na última encarnação. Traços do corpo da última encarnação, lembranças e impressões da vida material. Quando que o espírito vai lembrar de outras reencarnações? De acordo com o padrão de adaptação e evolução dele no mundo espiritual. Nos espíritos elevados, o perispírito é luminoso, leve e quase material. Anota aí, LE 257. E a Tuca chegou, deixa eu mudar de assunto. Eu já cheguei a
Você está sentada aí há muito tempo? Ah, mas você estava escondida, viu? Quem não deve não teme, quem não deve não esconde. Evolução do perispírito. Quanto mais evoluído, mais sutil, radioso e luminoso. Nos mundos superiores, quase etéreo. Essa transformação acompanha a ascensão moral e intelectual do espírito. O perispírito, os fenômenos espíritas. Aparições visuais, materialização, transfiguração, curas fluídicas. O perispírito na Bíblia, se quiser anotar, está aí, ó. Paulo, primeira carta aos Coríntios, 15:44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. O que é corpo espiritual? Perispírito. Transfiguração de Jesus com Elias e Moisés. Mateus 17:1-9. Jesus, os espíritos aparecem. Então, se quiser, se não der para anotar agora, assiste de novo depois. Nas aparições de Jesus, após a ressurreição, ele se apresenta em corpo espiritualizado. O que ele diz para Miriam de Magdon, Maria de Magdala, quando ela vai acompanhada de Marta e Maria lá no Horto das Oliveiras, no túmulo? Ele diz com ela: mulher, não me toque, ainda não estive com meu pai. Quer dizer, ele estava naquele momento de pelar pecar. Vamos resumir assim, porque não dá tempo de explicar, é muito interessante isso. Então, Livro dos Espíritos está aqui, tudo direitinho. A Gênese, capítulo 14. Papel do perispírito nos milagres de Jesus. Céu e Inferno, segunda parte. Depoimento de espíritos revelando estados que se identificaram após a morte. Tem muita coisa para estudar, gente. Por isso é que eu disse, isso aqui dá um seminário. O que eu falei até agora, se tivesse tempo, eu falaria em 2 horas, falaria em 3, falaria em 4, citando minúcias. Mas nós estamos aqui não passando. Então, o perispírito revela a continuidade da vida, a justiça divina e a lei de progresso. Sem ele, PT, saudações. Tá bom? O espírito é mais falado, mas o perispírito é importante, né? É só o espiritismo que estuda o perispírito. Anota aí, K.A. Os egípcios falavam do K, corpo espiritual. É o perispírito. Quando a pessoa morria, Ísis, a deusa da revelação, uma mulher com asas, uma mulher alada, pegava o espírito e levava para o juiz do Amenti, que pegava o coração do defunto e colocava no prato da balança. Pegava uma pena de Ibis, ave voadora. Ibis está na obra de André Luiz. Aonde? Lembra quando a caravana vem das regiões sofredoras em carroças puxada por mulas? Tem mula no mundo espiritual, Falcão? Tem. A situação dos espíritos é tão densa que não consegue volitar, não consegue nada. André Luiz saiu do umbral numa maca. Em volta das carroças, o que tinha? As mulas puxando, cães enormes, eu lembro da fazenda do Matheus Fraga, os cães enormes, e ibis, aves, voando em volta para comer as formas, pensamentos. Como é que você sabe isso tudo, Falcone? Porque eu sou o cara. O Roberto Carlos fez a música em minha homenagem. Não, gente. Eu fiz uma regressão de vivências passadas. Na última encarnação eu fui cupim. Eu comia livro. Lembra que estudava? Espíritas, amai-vos, instruí-vos. Aí, não, mas eu não gosto de livro. Tudo bem. Aí demorar um pouco mais. Mas não é porque eu li. Eu sou devorador de livro. O Aloysio é analfabeto. Ele pode ser muito mais evoluído moralmente do que eu. Deu para entender a coisa? Não é titulação na parede, não. É vivência. Por que sofremos após a morte? Como se processa a reencarnação? Allan Kardec vai dizer: o conhecimento do perispírito é a chave de muitos problemas até agora insolúveis. A Gênese, capítulo... Comi um pedaço da informação. Cupim. Hein? Capítulo 14. Capítulo 14. É o cupim que comeu. Acabamos? Jesus Cristo. Já são 20 para as
3. Agora nós vamos entrar na segunda parte. O que nós vimos aqui? Perispírito. Alguma dúvida de perispírito? Dá para vocês relerem em casa agora, consultar essas outras bibliografias e abrir a mente mais ainda? Gente, eu sou a maritaca falando aqui na frente. Nada do que eu trouxe aqui é invenção da minha cabeça, é pesquisa. Pesquisa. Agora, um monte de coisa que eu falei não está no papel, está no meu banco de dados. Segunda parte, que é o que é a segunda parte? As diferentes ordens de espíritos, questão 93 a 99, ela vai ser a 96 a 99. 96 a 99. Na próxima semana vocês vão estudar isso a fundo. Daqui até a próxima semana, releiam a parte de hoje, estudem essa bibliografia que eu passei e leiam a bibliografia da próxima semana. Se você não entendeu o que vai sair agora da 96 a 99, você vai se embaralhar lá na frente. Porque nós vamos beliscar o assunto. Mas tem 10 camadas, não é isso? 10 camadas. Vocês vão subir 10 degraus a semana que vem. As diferentes... Você está rindo de quê, Luiz? Porque nós estudamos semana passada 100 a 101. E já começou a pipocar, né? Já. O que vocês estudaram semana passada? A 100 a 101. Eu perdi porque você não podia vir semana passada. Ah, tinha estudado então. Ai, não, É. mas foi só observações preliminares. Nossa. Agora que nós vamos entrar mesmo na segunda ordem da vida. As diferentes ordens de espírito. Vamos lá então. 96. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Gente, dentro dessa sala tem hierarquia de peso. A pessoa mais magra, a pessoa com maior peso. Temos hierarquia de idade. Temos hierarquia de conhecimento sobre geografia. Eu posso ser excelente em geografia, mas posso ser péssimo em história. Eu posso ser excelente em geografia e história e posso ser péssimo em matemática. Ninguém é sábio bastante, vai dizer Confúcio 500 anos antes de Jesus, que não tem algo para ensinar. Ah, não, ninguém pode ser... O que eu falei primeiro? Ninguém pode ser sábio, tão sábio que não tem algo para aprender. E ninguém é ignorante o bastante que não tem algo para ensinar. São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Epa! Os espíritos não estão todos no mesmo nível. Existe uma hierarquia natural baseada em 2 critérios. Quais são os 2 critérios? Vocês sabem? Grau de perfeição moral e grau que é as virtudes, o desapego, a pureza e o desenvolvimento intelectual, que é o conhecimento e a sabedoria. Jesus vai dizer em certo momento, foge-me agora qual que é o capítulo, sede puro como as pombas e prudentes como as serpentes. Pomba hoje, gente, é rato de asa. Não alimente pomba. Você está alimentando. Um casal de pomba no fim de um ano tem 52 descendentes. Porque os filhos começam a ter filhos, os netos, a produzir. É uma coisa horrorosa. Só não sobe tanto porque os predadores estão em cima, os gaviões estão em cima. A coisa é séria. Mas na época de Jesus era uma pomba pequenininha, pouco maior do que a rola, a rolinha. E ela era usada até como sacrifício no templo de Jerusalém. Certo? Então, temos que pensar, qual o seu grau de pureza? Nós temos ouro, 18 quilates, 14 quilates e 22, né? 24 quilates. 24 quilates. O que significa isso? Tudo é ouro. Mas um está misturado com cobre. O outro está misturado com prata. Então, qual o seu grau de pureza? Aqui na sala, acredito que não tem ninguém que nessa encarnação matou mais do que 10 pessoas. O João Almir matou 9, eu matei 8, o Aloysio matou 7. Mas tudo assim ainda dá para aproveitar alguma coisa. Então nós temos que pensar nisso. E qual conhecimento?
a necessidade da instrução. São as duas asas. Vamos lá? Vamos. Essa hierarquia explica por que alguns espíritos são guias e orientadores, enquanto outros são orientandos. A Verônica foi professora. Quantos anos, Verônica? 30? 31 anos. Quantas centenas de alunos passaram nas mãos da Verônica? No quesito intelectual, a Verônica era guia, orientadora. E os alunos, ignorantes, orientando. Hoje, tem alunos dela que podem ter doutorado em física quântica. Dá para entender? Então, isso tudo é muito volátil. Conclusão prática. Todos percorremos a mesma jornada evolutiva, saindo da ignorância e caminhando rumo à perfeição. Deus gosta tanto de Adolfo Hitler, tanto quanto gosta de Francisco de Assis. Nós, quem que você prefere como vizinho, Ana? Adolfo Hitler ou Francisco de Assis? Nós é que temos, né, por questão seletiva, essa situação. Dá para entender? Vamos avançar? Vamos. Pergunta 97, então. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Sim. E são ilimitadas em número, porque entre elas não há linha de demarcação como barreiras, de sorte que as divisões podem ter subdivisão, subsubdivisão, é um infinito. Não existem dois espíritos iguais no universo. Dá para entender isso? Não existem dois espíritos iguais. Ninguém tem a minha digital. Ninguém tem a minha íris. Ninguém tem o meu DNA. Ninguém tem o meu DNA. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir as três principais. Na primeira, os que atingiram a perfeição máxima. E na segunda e na terceira, nós vamos ver daqui a pouco como é que fica. A escala dos espíritos é infinita. Não há saltos nem barreiras no progresso. Mateus usa muito uma frase que eu repito com frequência. Não queira correr antes de aprender a andar. No encontro de uma mocidade, estava falando com uma mocidade outro dia, e eles estavam, porque na mocidade de hoje eles perguntam cada coisa que até Deus duvida. Você tem que ir preparado. Me perguntam na lata, com que idade você teve a primeira relação sexual? Me perguntavam isso um monte de vezes. E eu falo sem falar e fico sem falar falando. E dou a resposta para eles. O que a gente pode fazer ou não fazer com a namorada ou com o namorado no primeiro mês de namoro? As perguntas são assim. Aí eu disse para eles que a primeira namorada que eu tive, eu flertei com ela. Vocês sabem o que é flerte? Né? Eu tenho que explicar o que é flerte. Ela do lado de lá, eu do lado de cá. 3 meses para chegar perto dela. E aí eu abro um parênteses. Dentre outros fatores, eu andava com 2,38 na cintura. E o pai dela andava também com 2. Então nós éramos muito amigos. Ele sabia que eu era bom atirador e eu sabia que ele era bom atirador. Mas não era esse o motivo, não. Havia aproximação progressiva. Aí eles olham para o outro e dão risada. Por quê? Você não calcula a quantidade de rapazes que eu atendo, de homens com menos de 35, 40 anos, que tomam Viagra todo final de semana, solteiros. Por quê? Eles vão para a balada. E tem que dar uma demonstração de capacidade sexual. Eles fazem numa noite o que o pai e a mãe não fizeram numa existência. Atletas da sexualidade. Já pensou rodar entre as meninas que o cara broxou? Como é que fica? Como é que queima o filme dele? Então, para se precaver, Falcone, deixar a cara na reta. Se há entre o casal uma intimidade, uma cumplicidade, tem toda uma série de situações em torno do assunto. Mas eles hoje querem o quê? Comer a merenda antes do recreio, colocar o carro na frente dos bois. Isso faz parte de todas as épocas da humanidade. Mas hoje é o normal. Kardec, porém, organiza 3 grandes ordens. Primeira ordem de espíritos, espíritos puros, é eu e a Heloísa.
Pura porcaria, pura confusão, pura desequilíbrio, tudo puro. Uma pureza danada, brincadeira. Perfeição moral e intelectual. Não tem mais o que espiar. Felicidade completa. Vamos descer do sapato? Descer do salto? Segunda ordem. Bons espíritos já dominam a matéria. O desejo do bem os guia, mas ainda tem provas a vencer. Tchan, 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 tchan. Vamos tirar o sapato? Terceira ordem. Pé no chão. Espíritos imperfeitos. Ignorância, orgulho, egoísmo, ainda presos às paixões. Aqui só tem afetos. Aqui só tem afetos e desafetos. Aqui tem desafetos e afetos. Que bom que não é o caso de vocês. Cada ordem se subdivide em classes. 10 no total, mostrando graus intermediários. Conclusão prática. Essa classificação serve como guia pedagógico, não é estático, não. Dá para entender? Porque lá no puro, então, tem mais acima deles. Porque eles não param de crescer. É até onde nós entendemos. E já está difícil a gente entender. Allan Kardec tem um momento que ele começa a apertar os espíritos, a querer saber coisa que não era para a hora ainda. E ele começa a perguntar. Aí o espírito coloca ele no lugar e fala assim: não cabe ao soldado raso ter acesso às informações do general. Ele pega um exemplo de hierarquia militar. Como é que faz? No espiritismo não tem segredos. Mas por mais que você queira explicar Deus, mesmo lendo, você vai ter que explicar Deus dentro dos seus limites. Se eu estou com uma flautinha doce, dá para tocar o hino nacional brasileiro? Dá, mas eu vou passar aperto. Se eu estou com uma clarineta, melhorou. Se eu estou com um oboé, melhor ainda. Então nós precisamos de instrumentos para expressar o nosso conhecimento. Temos que pensar nisso. Muito interessante esse guia pedagógico. Questão 98. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria, outros a bondade. O que eu disse? O Aloysio é analfabeto. Não é não, gente, estou inventando. Eu sou pós-doc. Ou o contrário, o Aloysio é pós-doc, eu sou analfabeto. O que nos diferencia é o grau acadêmico. Mas eu posso ser, o que é analfabeto pode ser uma criatura muito mais moralizada e intelectualizada do que os outros. Dá para entender? Assim, os bons espíritos são caracterizados pela busca do bem. Suas qualidades variam conforme o grau alcançado. Uns possuem grande ciência, outros grande sabedoria, outros grande bondade e amor. Como é que fica? Temos que pensar. Ainda não são perfeitos, necessitam de provas para depurar-se totalmente. Conclusão prática. São os nossos protetores e guias. Quando recebemos boas inspirações, geralmente vem deles. Questão 99. Os da terceira categoria são todos essencialmente maus? Não. Uns há que não fazem nem o mal nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. Ainda ontem, eu tinha vontade de matar Cida, picar em pedacinho, e eu matava e picava em pedacinho e enterrava na minha fazenda ou no terreno baldio. Anteontem, eu fazia isso. Ontem, eu mudei de opinião. Esse ontem, outra época. Eu olho a Cida e digo assim: desgraçado. Se não tivesse Celeste, eu picava ela em pedacinho e matava, escondia.
Hoje, a Cida me faz raiva, me provoca, eu respiro fundo e digo, vai com Deus, minha filha. Jesus te abençoa. Ainda ontem, eu matava o Isaac para ficar com a Tuca. Está na Bíblia. Quem que matou o gigante Golias? Davi. Ele tinha um harém com 100 mulheres. E ele se apaixonou pela esposa do melhor general dele. O que ele fez? Está fazendo fofoca, Falcone. Não, está na Bíblia. Vai lá que você vê, estou contando história. Professora de história é fofoqueira? Não, fala fatos. Maior fofoqueira da sala entrar que é a baixinha ali, ó. Ele mandou o general dele para uma guerra que não tinha jeito dele voltar vivo. O general morre. E ele vai consolar a viúva. E abraça ela. E leva ela para ele. E com ela ele vai ter um filho. Quem que é esse filho? Alguém sabe? Tem que estudar a Bíblia, gente. Estuda uma vez só. Depois você fica só no Novo Testamento. Esse filho vai se chamar Salomão. Salomão é filho. Mas tem um guia para ele encarnado. Tem um profeta que chega lá e puxa as orelhas dele. Não vou entrar nesse terreno, não, senão nós ficamos aqui o resto do dia. Dá para entender? Então, anteontem eu tinha vontade de matar a Cida e eu matava. Ou então, não vou nem sujar as minhas mãos com a Cida. João Almir, vou te pagar tanto, mata ela e some com o corpo dela. Eu pagava para alguém fazer o serviço. Ontem, eu rosnava e tremia, o sangue fervia. Eu dizia, se não tivesse Celeste. Hoje, ela me faz raiva, o sangue começa a querer borbulhar. Aí eu lembro de Kardec, doutor Bezerra de Menezes, Mateus, Onanita, Irmã Clarice. E digo, vai com Deus. Como diz o Masaharu Taniguchi, filha de Deus maravilhosa e perfeita. É a evolução, gente. A natureza não dá saltos. Francisco de Assis fez o que fez, porque ele já vem evoluindo muito mais do que você, Lourdes, muito mais do que eu. Clara de Assis fez o que fez, não foi fruto dessa encarnação, não. Ela é canonizada na igreja 5 vezes. Ela é santa 5 vezes e é a nossa Joana de Ângeles. Leia um livro interessantíssimo da Celeste, que é uma das trabalhadoras da Mansão de Caminho, as histórias de Joana de as vidas de Joana, da veneranda Joana de Ângeles. Então nós temos que pensar, queridos, o que nós estamos fazendo? Os espíritos perfeitos é a multidão. Alguns são indiferentes, outros se comprazem no mal deliberado, outros são levianos, sem vergonha, sabe que não deve, mas faz a si mesmo. Uma coisa é conhecimento, outra coisa é discernimento. Quando você vê um profissional de saúde fumando, é leviano. Mas é o maior especialista na área dele, Falcone. Ok, mas ele não tem discernimento. Atendi mais de 3.000 pessoas, ajudei mais de 3.000 pessoas a parar de fumar com acupuntura nas orelhas, numa época que, e acupuntura geral, numa época que não tinha pastilha de nicotina, adesivo de nicotina, os tratamentos que são feitos hoje, acho que até gratuitos pelo SUS. Não é isso? Não tinha isso. Estou de Juiz de Fora há 40. Eu trabalho com medicina chinesa há 48 anos. Ajudei muita gente a parar de fumar. Muito bem. Mas o que acontece? Um dia chega no meu consultório um homem muito bem vestido, impecável. Falou, Falcone, 2 pacientes meus pararam de fumar com você. Eu já levantei a sobrancelha. Aí eu olhei na ficha dele, médico. Que a menina lá fora coloca a profissão, tal. Muito bem. E o que você deseja? Eu preciso parar de fumar. Eu sou professor de pneumologia na faculdade tal. E citou uma cidade aqui da região onde tem faculdade de medicina. O homem era professor de pneumologia, gente, e não conseguia largar o cigarro. Este homem me mandou dezenas e dezenas de pacientes. Todo mundo parava de fumar? Não, eu dizia, só quem quer parar de fumar.
O Aloysio levava a filha dele lá de 20 anos que quer parar de fumar. Falcone, ajuda minha filha a parar de fumar. Como é que ela chama? Ana Luísa. Ana Luísa, você quer parar de fumar? Não, meu pai está me enchendo a paciência. Pode ir embora. Eu vou nadar contra a correnteza? Quem faz milagre é fala mansa. Faz milagre acontecer. Faz cego ver, faz surdo ouvir. Eu não faço milagre, não. Sou leviano, não. Então tem que pensar nisso. Como é que fica? Conclusão. Muitos fenômenos obsessivos, comunicações enganosas, vêm desses espíritos da terceira categoria. Daí a importância da vigilância moral. Essas 4 perguntas, 96 a 99, são a porta de entrada para o estudo completo da escala espírita. Essas 3 divisões mostram hierarquia espiritual, questão 96. 3 graus ilimitados, 97. Bons espíritos que já praticam o bem, 98. E os imperfeitos, questão 99. Então, dessa forma que está aí, nós fechamos o nosso estudo. Eu gosto muito de usar a imagem, os recursos aí da informática e de tudo mais, porque os chineses me ensinaram, os orientais, que uma imagem vale por 1000 palavras. Se alguém tiver alguma pergunta, nós ainda temos 2 minutos. Senão, eu já devolvo o microfone. Eduardo está aí ainda? Falcone, quando você passou pela incorporação, Sim. são 3 tópicos que da penetração da comunicação do espírito, né? Sim. Com o espírito desencarnado e com o espírito encarnado. Naquele filme Ghost, uma parte dele, quando há uma comunicação, em determinado momento, aparece a imagem do espírito do outro lado. Sim. Isso não é verdade, isso, né? Quando ele está falando através daquela médium da negra? É. Não, o que acontece? Vamos ter então. Agora vamos para a verdade. Vamos para a verdade. Tá? A Ângela, a esposa do Fred, está dando passividade para o espírito. Se eu abrir o olho e olhar para a Ângela, eu estou vendo o quê? A Ângela, como qualquer pessoa na sala. Eu sou médium vidente. Se eu fechar os olhos e olhar, o que eu estou vendo? O espírito. Entendeu? Ele veste. É a fantasia. Se eu fantasiar de demônio, eu virei demônio. Se eu fantasiar de anjo, eu virei anjo. Mas quem olhar de fora vai ver o quê? Deu para entender? Observação. Eu só vejo o espírito, não é porque eu fechei o olho, não. Se Mateus, ou um dos benfeitores da casa, se o mentor da Ângela ou o mentor do espírito quiser que eu veja. Dá para entender? Então a gente não vê os espíritos são mostrados ao médium vidente. Se a Ana Lúcia falar assim, Falcone, olha para mim, fecha os olhos e vê quantos espíritos tem em volta de mim. Não vejo nada. Eu só vou ver se o mentor da Ana Lúcia, o meu mentor ou o mentor da reunião quiser que eu veja alguma coisa. Pode ficar tranquila que tem muita gente em volta de você. Anota aí. Carta aos Hebreus 12:1. Onde quer que tu estejas, nuvem de testemunhas nos rodeia. Aqui agora, encarnados, chega a 30 pessoas? Sim. Chega. 30. Vamos colocar 40 pessoas, menos de 40 pessoas. Desencarnados são quantos? Vocês acham que é só vocês? Olha em volta, olha para o lado aí, para trás, para frente. Vocês acham que é só essa turminha nossa aqui que está participando do estudo? Os benfeitores trazem espíritos desencarnados, uns que nem sabem que desencarnaram, outros que já sabem, mas ainda não tem padrão moral nem para ser desligado da crosta terrestre, para participar dos grupos de estudos. Meu grupo de estudos está só com 5 pessoas. Persevera. Desencarnado tem um monte. Pergunta, Cida. Mas você vê muitos aqui? Você consegue ver? Aqui durante a reunião, várias vezes me foi mostrada a cena. São muitos espíritos. São mais de 200 espíritos que estão acompanhando a reunião. Muito mais. Mateus está falando. Diz ele que eu vi um pedacinho. E eles são ligados a gente?
Pode ser ligado, além de ser os que você traz pendurado no cabide, entendeu? Do pensamento e das emoções, pode ser espíritos que não tem nada a ver com nenhum de nós. Quem são os alunos que passaram no último ano em que a Verônica foi professora? Ou no primeiro ano que ela foi professora? Alguém tinha vínculo com a Verônica? Podia ter o filho de uma amiga minha. A minha filha estava na sala de aula. Como poderiam ser 40 alunos que não tem nada a ver com a Verônica nessa encarnação. Deu para entender? Todo mundo tratado. Por isso diz Mateus. Mateus fala com frequência. Nem que seja para levar vantagem, fala mais no bem, pensa mais no bem, seja sempre o bem. Obrigado, obrigado. Desculpa alguma falha, alguma bobagem que eu tenha falado aí, se é que eu falei alguma bobagem. Pode virar para ela. Agradecemos aí a presença do Falcone, né, a disponibilidade dele de ter vindo aí nos ajudar. E aí fica, gente, a sugestão, aquilo que a gente fala sempre. Lê, relê, anota, marca, pergunta. Participem, gente. Quinta-feira à noite tem uma live com uma tal de Verônica, uma tal de Mirinha e uma outra pessoa que é de menor importância. Muito bem, nós estamos estudando obsessão e desobsessão há 240 semanas. Eu comecei por brincadeira, modo de dizer, na faixa roxa, né, que foi aquele negócio. Não podia sair de casa. Não podia nem chegar na janela. Na pandemia. Depois eu conto para vocês aonde eu estava enquanto... Vai ter que se desligar os microfones. Aonde que eu estava enquanto vocês estavam presos em casa. Muito bem. Aí o que acontece? Eu comecei. E fui agregando. Nós completamos agora 240 lives gravadas toda quinta-feira, das 20 às 21 horas. Falcone, já terminamos. Vamos terminar a semana aqui, dia 4. Agora, vamos terminar o 9º livro, Tormentos da Obsessão, e vamos entrar no Trilhas da Libertação. Olha só, 9 livros estudados, capítulo a capítulo, parágrafo a parágrafo. Sabe quem são os maiores beneficiados? Nós. Porque temos que ler, estudar, reler, aumenta a fonte, diminui a fonte, entendeu? A gravação do sai, repete. Gravar de novo. O Chaves lá não consegue colocar no ar, a gente perdemos o programa. Teve programa que a gente gravou, colocou no ar e perdeu o programa. Na nuvem. Como é que faz? Vamos estudar, vamos aproveitar que nós estamos aqui. Vamos fazer aquela brincadeira do Falcone? Faz isso aqui, só os corajosos. Está vendo esse corpo lindo, gostoso, cheiroso, maravilhoso? Está a caminho do cemitério. Aproveita enquanto está a caminho, reconcilia. A palavra desse ano. Reconcilia com os Falcone dentro de você para reconciliar com as pessoas em volta de você. Ou vai ou racha, ou rebenta o bico da borracha. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Amigo e mestre Jesus, mais uma vez agradecemos pela oportunidade do reencontro semanal, onde podemos cada dia aprofundar um pouco mais no conhecimento dessa doutrina tão acolhedora, confortadora, esclarecedora, e que no decorrer da semana possamos colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo, que tenhamos condições de nos esforçarmos mais para sermos espíritos melhores a cada dia, para podermos ser trabalhadores fiéis da sua seara, procurando buscar o bem em todos os aspectos, e que na próxima segunda-feira possamos retornar para encontro entre corações amigos e queridos, rogando sempre que a espiritualidade amiga continue a nos amparar, nos proteger e nos intuir. Que assim seja. Essa semana, até segunda. Ó, que eu vou vendo aqui. Olha isso, eu chamei umas 3 vezes.